E aí, meus irmãos motociclistas, tudo bem com vocês? Rapaz, trazendo uma novidade aí pro canal, viu? Uma pegada diferente e com uma convidada muito especial. Vocês não têm noção aí. Agora o nome dela é meio que um trava-língua, viu? Toda vez, toda vez que eu vou falar eu engancho, espero não errar. Mas eu estou aqui, pessoal, com a Eulália, é isso? Eulália. Rapaz, a mulher tá rodando muito, viu? A mulher já rodou em seis países. Tá fazendo agora aqui todos os estados do Brasil. E eu vou parar de falar porque quem interessa aqui, na verdade, é ela. Então, com vocês aí, Eulália, seja bem-vinda. É, Fala aí toda a sua trajetória, como você iniciou. Fica à vontade. Muito obrigado. Na verdade, agora, nesse momento, é a terceira vez que eu venho ao Nordeste, né? A primeira vez eu vim em 2017, 17, 18. A gente está em janeiro, então é sempre a época que eu Certo. viajo. E eu comecei, eu não sei se eu descobri o motociclismo ou se foi o motociclismo que me descobriu, porque eu já Legal. tinha viajado mais da metade do Brasil, quando descobri aqui fazendo o Nordeste numa Intruder 125. Foi a primeira vez que eu vim. Show de bola. Uma Intruder 125, 125. Suzukizinha. Eu saí de casa, assim, algo... Me mexia muito ver o pôr do sol em João Pessoa. Pronto. E aí eu saí com esse destino. Bom, é isso que eu queria saber. Já aproveitando aqui o embalo, o que realmente despertou você a seguir nessa jornada aí? Não, é a partir de agora que eu vou querer começar a rodar, desbravar. Você já era motociclista, você já tinha moto ou você não era motociclista? Como foi essa situação aí? Digamos, esse start que deu na sua vida para o motociclismo. Então, eu tinha o desejo de viajar. Não, Certo. Não tinha importar, moto, tinha moto. já tinha moto, isso. Andava em São Paulo no dia a dia. O trânsito de São Paulo, moto é a melhor coisa. Com certeza, imagino. Mas eu não tinha coragem e achava que a minha moto não era a moto ideal e a condição financeira que eu tinha não era a condição que eu precisava. Eu acho que eu precisava estar em outro patamar para viajar de moto. Normal pensar isso. Mas o que aconteceu? Eu falo que sempre é preciso estar uma desgraça na vida da gente para dar um passo para trás, recuar e tomar impulso para você dar um na frente. Show de bola. E Certo. foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Porque eu tive um relacionamento que meio que... Não. Tá bom, continua. Desculpa interromper, mas... Um relacionamento bem difícil. Eu viajava de avião e quando eu comecei esse relacionamento até de avião, parei de viajar. Caramba. Não fiz mais nada. E foi, assim, bem abusivo mesmo. Certo. E começou a partir do momento que eu compartilhei com ele que eu tinha essa vontade de viajar de moto por todos os estados do Brasil. Certo. Aí ele é meu sonho também. E ali falei assim, nossa, a faca e o queijo. Isso. Vamos unir essa vontade. Vamos Só que aconteceu totalmente o inverso. Foram os anos que eu menos fiz coisas na minha vida, menos viajei, que eu mais fiquei ali. Tudo que eu não queria da minha vida foi o que aconteceu. E quando eu terminei com ele, eu falei, não, eu não preciso de ninguém. Eu posso ir na condição que eu tenho, do jeito que eu estou e com a moto que eu tenho. O que eu tenho, show de bola. E aí eu comecei a fazer ali, a minha primeira viagem foi para Paraty, no sul do Rio. Dá mais ou menos 400 quilômetros de São Paulo. A primeira viagem, você Primeira lembra? viagem. Certo. Aí depois eu fui... Mas já foi nessa pegada mesmo de esparecer, de vou aproveitar a vida, ou foi algum trabalho? Foi nessa missão mesmo de... Não, foi passar carnaval. Certo. Quero conhecer. Show de bola. Eu comecei fazendo os projetos que a gente tinha juntos. Caramba. Era Eu Paraty. vou mostrar que eu vou fazer. Exatamente, eu vou sozinha. E de moto, melhor Foi ainda. bem isso. Aí Paraty, Certo. sul de Minas, Pouso Alegre. E depois eu fui para... esqueci o nome do lugar. Em Goiás, Caldas Novas. Caldas Novas. Lugar certo. das águas termais. Eram os 3 lugares que a gente planejava viagem juntos e nunca aconteceu. Certo. E aí, Paraty era mais ou menos uns 400, Minas ali uns 300 e Caldas Novas 980. Caramba, foi uma rodada boa para quem decidiu iniciar logo. Caramba, certo. E aí, esse de Caldas Novas era um feriado de Corpus Christi e eu muito inexperiente.
Falei, nos 4 dias, bom, vou ir no primeiro dia. Ixi, meu Deus do céu, Sabe olha. de nada, inocente. Meu Deus do céu. Fui. Cheguei, saí às 5 da manhã, cheguei lá quase 10 horas da noite. Olha. Foram 980 quilômetros num dia de 125 e... Caramba. Aí foi o estalo que eu dei, não, preciso mudar as coisas, não pode ser assim. Aí dos 4 dias eu fiquei um inteiro lá Certo. e voltei no terceiro dia, para bem. voltar em 2 vezes, porque eu vi que Isso. fisicamente eu não tinha essa condição de fazer isso. Desgasta mesmo. E aí a próxima já foi essa de João Pessoa, Certo. que eu planejei ir. E aí eu não fui só a ter João Pessoa, como eu passei a ter Natal. Porque aí Caramba. eu postei uma foto minha num grupo de intruder. E aí as pessoas começaram a me chamar e falar, mas você tá sozinha? Aquele Você tá velho bem?" apoio do motociclismo, né? Vem pra cá, Exatamente, tá aqui do exatamente. lado. Você tá pelada? O que é pelada? O que é isso? Oxi, não, tô vestida, né? É, tô vestida. Mas era a gíria, que Isso. você tá sem colete. Sem colete. E aí um chama aqui, chama ali, e aquela foi o despertar naquele ano. Você começou a ver que a família é grande, né? Exatamente, exatamente. E Certo. aí eu fui mais longe do que eu planejei e eu falo que foi o divisor de águas, foi o marco. Porque até aquele momento eu vivia ali no meu mundinho de motociclismo, eu comigo mesmo e o meu sonho. A partir daí que as coisas começaram a expandir e fui cada vez mais longe. Você foi vendo a rede de apoio, conhecendo cada vez mais pessoas e disse, caramba, né? E você fez 6 países, não é isso? Sim, sim. E como foi aí esse projeto, esse despertar essa vontade de não, vou agora cruzar as fronteiras aí. Nem foi assim. Pronto, é isso que Nem queremos foi saber. assim também. Eu já vim para o Nordeste 2 vezes, né? A primeira foi a João Pessoa, que na realidade foi até Natal. Depois eu fui até o Ceará. Certo. Sempre puxando um pouquinho, né? Não, Isso, exatamente. Eu vou só Sempre- até ali, mas daqui a É. pouco... Não, eu sei como é que é. Mas eu nunca saía no intuito, eu vou até... Não, eu saía assim. Eu tracei, a minha meta é chegar em João Pessoa. Mas se eu chegar até BH, joia. Se eu chegar até Espírito Santo, joia. Show de bola. Então, assim, eu vou com a proposta, com o intuito no coração. E dali, só, Aí tá só os certo. deuses da estrada que vai conduzir. Vão guiando. E as viagens internacionais foi a mesma coisa. Eu fui para o sul, queria ir até o Chuí. Certo. E aí eu conheci uma Caramba, moça. só queria até no Chuí, olha. Eita. Mas o Chuí, para mim, que estou em São Paulo, eita, é muito mais desculpa. perto do que para cá, para o Nordeste. Desculpa, pessoal, que ela tá aqui em Maceió, né? Esqueci de comentar. Eulália, não perco o raciocínio. Eulália tá passando aqui pro Maceió. Queria agradecer aqui o Califa, pessoal, do Caetés. Toda a equipe aí do Caetés, o pessoal, dando apoio. A Eulália, certo? Dando esse apoio, agradecer ao meu irmão Califa. Ela tá passando aqui pelo Nordeste. E Maceió, para ser mais preciso, aqui em Alagoas. Aí você fica naquela, né? Achando que ela é daqui, mas ela é de São Paulo. Não, sou de São Paulo. É um pouco mais perto mesmo, mas não deixa de ser uma aventura. De Maceió para minha casa deu 200 e 400 quilômetros, né, Califa? 200, 400, nós olhamos ontem? Isso, Para São Paulo. 2.400, 2.000, isso. certo. Pro Chuí dá 1.600. Caramba, muito mais perto de São Paulo para Chuí do que da. Muito mais com perto. certeza. E detalhe, que eu tô aqui em Maceió hoje. Eu passei o Réveillon em São Luís, no Maranhão. Olha, Passei o Natal em Tocantins. em Tocantins? Que Caramba. eu subi pelo Centro-Oeste. Então, Puxado. agora eu tô fazendo o caminho de volta. Tô Certo. voltando para casa. Acho que já tá com 5.000 e pouquinho quilômetros. Tá na estrada aí. E aí eu fui até o sul, queria ir até o Chuí, e acabei comentando com uma motociclista de Porto Alegre. Aí ela é mais doida do que eu, né? Ela, não, vai, se você tem vontade, vai. Eu não tinha passaporte, eu não tinha nada, só tava com o meu RG, o documento da moto, no meu nome, Certo. né? Que não pode estar no nome de terceiros. É verdade isso que falam, você que já viajou e procurou saber, se você viajar com a moto no nome de outra pessoa, a moto foi apreendida e você não tira mais, perdeu mesmo? Sim, tem É que ser no verdade. teu nome. Ok. E se for alienada, precisa de uma autorização do banco. Do banco. Isso aí é fato, verídico. Caramba, certo. Só E a- RG? Só o RG? Você foi só com RG? Sim, só com RG. Nos países de Mercosul, só o RG. Mas se você tiver com passaporte, você passa muito mais rápido a fronteira. Porque Entendi. eu percebi assim, eu estava na fronteira do Uruguai ou da Argentina,
Enquanto eles estavam fazendo toda a pesquisa em cima do meu RG, quem estava com passaporte chegava depois de mim e entrava. E eu ficava lá. Passaporte já está meio que autorizado já a entrar, né? Com a RG de fazer uma pesquisa para da lei autorizar. Isso. E aí ela, não, vai, se você tem vontade eu vou arrumar, eu tenho amigos lá. Show e aí ela arrumou um monte de contatos do Uruguai e da Argentina para mim. E aí eu passei a fronteira, foi em 2019, a primeira viagem internacional. Pandemia, né? Tava pandemia, 2019, finzinho já? Não, foi antes da pandemia. Um pouquinho antes? Certo. Depois ainda teve 2020, que começou a pandemia. Isso, 2020. 20 dias antes eu estava voltando do Chile. Olha, Quase mais um pouquinho segurava lá. Na verdade, já estava os rumores lá na China, né? O vírus já estava lá. Certo. Mas ainda não tinha chegado aqui na Caramba, América parece do que Sul. Deus estava te guiando mesmo, viu? Não, parece não, eu tenho certeza Menino, disso. caramba, certo. Tenho certeza. Aí cruzou a Argentina. Então, aí nesse tempo eu fiz ali fui até o Montevidéu, pela costa. Certo. E fui para a Argentina, andei um pouco o sul da Argentina. Eu tinha muito medo, porque eu acho que todo mundo precisa ter a sua própria experiência. As pessoas me falavam sempre, Argentina é isso, Argentina é aquilo, é inseguro, polícia é muito corrupta. Isso, comentam-se muito. Sim, era o que eu ouvia, gente falando que guardava dinheiro assim, guardava dinheiro em tudo. Eu fui assim, não aproveitei. Sabe, tensa da viagem, era a minha primeira viagem internacional. Eu fiquei muitos dias no Uruguai, e no Uruguai eu comprei o chip, então eu sentia mais segurança em ter contato. Certo. Na Argentina eu entrei sem telefone, que o chip do Brasil não pega lá. Certo. E aí eu ficava muito insegura e com medo de tudo. Caramba. Aproveitei pouco. Imagino, com esse bombardeio de informações nesse sentido, a pessoa se sente mais certo. E aí, como foi na Argentina? Aí você aproveitou alguma coisa ou decidiu passar logo por lá por causa dessa situação aí? Então, passei, rodei um pouco, peguei muito vento no sul ali da Argentina e muito tensa e não aproveitei muito. Acho que eu fiquei uns 8 dias na Argentina e já quis sair e entrei no Brasil por Foz doIguaçu, pelo lado da Argentina. Por Argentina, Foz do Iguaçu. Mas a pergunta que não é calar. E aí, você passou por alguma situação realmente dessas que comentaram contigo ou não? Foi tranquilo para você? Não. Nessa primeira vez eu não tive nenhuma abordagem policial. Na segunda vez que eu tive na Argentina, eu tive abordagem policial e vi a polícia argentina muito cortês. Certo. Fui parada várias vezes e perguntava, chica, solo? Sim, solo. Não precisa documento. Ué? E aí olhava, cuidado com vaca, cuidado com a via, perigosa. Animais. Então, assim, eles sempre estavam orientando. Que bom, legal, né? Já desmistificou um pouco daquilo que, né? Agora espero que seja com todo mundo, não porque tenha sido só uma tica sozinha, né? Digamos assim. Porque no meu caso, apesar das pessoas falarem, você viaja sozinha, é perigoso. Eu não represento um perigo para onde eu vou. Para as pessoas que eu vou, para as pessoas que me abordam. Isso mesmo. Então, é muito, muito mais tranquilo. Apesar de eu estar muito mais tensa e preocupada por estar só, mas as pessoas não me veem como um risco. Certo, diferente se ameaça, eu tivesse com um comboio. Verdade. Ou, tipo, um casal, ou 2 homens, por exemplo. Entendendo. Aí você passou 8 dias e voltou da Argentina. Sim. Certo. E aí, você foi para onde? Não, aí eu entrei por Foz do Iguaçu, aproveitei ali, fui para o Paraguai. E já voltei para São Paulo. Voltei para casa. Certo. Porque eu só viajo em férias. Certo. Uma observação. Você vive só viajando, mas já deu uma palhinha do que realmente faz e aproveitando seja qual é a sua profissão, você trabalha com o quê, né? E como é a sua programação, né, para essas viagens, né? Já que você só viaja em férias. Eu sou professora. De quê? Professora de educação física. Física, certo. Trabalhou a resistência para estar rodando na moto. Tá vendo? Pelo menos mas isso. Mas nada prepara para essas viagens. Sim. Isso faz diferença. Eu já viajei estando bem ativa, corpo exercitando sempre. E já passei uma temporada sem fazer exercício físico nenhum e viajar, e eu senti a diferença. Pronto.
Aproveitar, pessoal, vamos no final pedir umas dicas aí a professora, né? Qual o melhor exercício, se é para fortalecer a lombar, a coluna aí, né? Preciso também, viu? Para quem não sabe, também sou motociclista e rodo, né? Pessoas que vão ver de fora. Quem é do canal já sabe. Certo, aí você se programa nas férias. Isso. Você é professora de educação Educação física. Aí como é que você faz? Você é em escola, é em academia? Aí como é que é esse sistema que você faz essa programação para pegar a estrada? Então, eu sou funcionária do Estado e Prefeitura, né? Educação Física Escolar. Agora eu estou aqui, em janeiro, eu já tenho o calendário do ano que vem. Ah, legal. Então, aí eu consigo me planejar para viajar. Geralmente eu escolho 2 feriados no primeiro semestre, 2 no segundo. Aí, como é 2 em julho, às vezes tem recesso e eu não consigo casar os recessos, mas dá uma semana, uns 4 dias, consigo fazer uma viagem ali por perto. Quando dá até 15 dias, eu consigo ir um pouco mais distante. Show de bola, só não pode parar. Boa. E no final do ano, aí sempre é a longa. A longa, né? Aí eu acabo pegando o recesso de Natal e Ano Novo, mais férias. Então dá 30, 32 dias. E nos últimos 7 anos aí eu tenho sempre passado cada dia, cada Réveillon e cada Natal em um lugar diferente. Lugar diferente, coisa melhor. Vendo cultura diferente, show de bola, hein? Eita, é um sonho, hein, Califa? É um sonho. Aí, eu tô imaginando aqui os meninos, ô tia, na escola com ela, né? Tia, brincadeiras à parte, eu lá ali, ó. Aí, querendo saber agora, tem uma situação aí de um perrengue que você passou aí, quase morte, no frio. Diga aí como foi essa resenha aí, como foi essa situação, tava onde? Ou você veio, aí você saiu do Paraguai, aí veio pro Brasil, aí se programou para outra viagem, qual foi? Como é que foi aí esse... Então, se eu tô atropelando as coisas, né? Eu não sei se eu tô atropelando, tá colocando... a ordem cronológica... Tá errada, né? Voltei dessa viagem, trabalhei o ano inteiro. Aí essa que eu quase passei frio. Imagino, trabalhando e pensando, meu Deus, a minha motinha. Eu costumo falar, as pessoas perguntam, trabalha com o quê? Com vontade de viajar. Pronto, motivação top. Não tem motivação melhor. Então, aí trabalhei o ano inteiro e já tinha meio que a experiência internacional. E aí, já tinha, Argentina, Paraguai, já dá pra... Aí você já não quer mais esses países, né? Quer aumentar, porque realmente foi isso que aconteceu comigo. Cada viagem, nesses últimos 5 anos, eu coloquei um dedinho a mais de adrenalina, de emoção nas viagens. Então, a primeira... Eu não planejei sair, mas acabei indo para fora do Brasil e isso me deu uma certa segurança para planejar algo mais longe, que foi ir para o Atacama. Caramba, é o sonho, viu? Meu Deus do céu, Atacama. Tu não vai dizer que tu foi não, né, mulher? Pelo amor de Deus. Fui Atacama, contrariando tudo e todos, porque eu fui numa Chopper 150 carburada. Caramba. E meio mundo falava que não era possível chegar, porque a moto não ia conseguir subir os Andes e eu ia ter muitos problemas e o rarefeito, inclusive, para minha saúde, seria maléfico e eu sozinha, e que essa viagem não poderia acontecer. Caramba, incentivo zero. Incentivo zero, assim, Caramba. zero. Só que eu sou o tipo de pessoa que, quando o cara joga contrário comigo, eu dobro a aposta. Bom, e aí sim, show de bola. Aí eu fui contrariando todos. O único apoio que, assim, a pessoa que falava, não, vai mesmo. Era meu irmão. Vai, você tem sonho, vai. Aí, show de bola. E fui. Aí, mais uma vez, fui pela Argentina, dessa vez muito tranquila, rodei muito na Argentina, passei mais de uma semana dentro da Argentina, cortando de leste ao oeste ou norte, não sei, porque eu entrei na divisa com Santa Catarina e fui até o norte, sul do Chile. Então, rodei muito. Na Argentina... E com menos medo dessa vez, né? Já tinha passado a primeira vez, né? A primeira vez que a polícia me parou foi nessa segunda vez e eu senti acolhida. Que bom. Dentro da Argentina, se tem algo que funciona muito bem, é a rede de apoio também. Motociclista lá, sério? Motociclista, Show de bola. Todos os lugares que eu fui na Argentina, eu tive apoio.
Todos os Graças a lugares. Deus. E faltava, assim, lugar para ir, porque as pessoas, eles, venham. Imagino, não dá pra ir em todo canto. Então, fui muito bem recebida. Eu não tenho amizade com eles até hoje, mantenho contato pelo WhatsApp. E Show de bola. graças a Deus, assim, é o que eu sempre falo, que é o motociclismo criando pontes, criando laços, e graças a Deus ficou. E aí, então, fui para o Chile, deserto do Atacama, motinha carburada. Você não vai aqui na mente, não vai conseguir, porque você está fazendo isso, não vai subir. E Não. você indo. Indo. E no dia que eu já cruzei o norte, já subindo as cordilheiras argentinas, aí eu senti o que as pessoas Sério? queriam me dizer. Eita. A moto falhando a 20 por hora. A 20? A 20 Tá, por cara. hora. E, assim, são paisagens muito bonitas que a gente não vê aqui no Brasil. Então, você acha que eu ia passar sem fazer registro de foto? E parava, e tirava foto, e tirava foto, e tirava foto. Tudo era novidade, né? Ver aquelas paisagens. E quando eu vi, já estava tarde e a moto falhando. Escurecendo foi? Então, lá escurece bem tarde, pelo menos na época que eu fui, janeiro. 8 horas. Ainda- Ainda tem ainda sol. Tá claro? Tá claro, Caramba. 8 horas. Mas já é região de deserto, quando é 6 horas da tarde, o sol tá aquele sol luz de geladeira, só ilumina e não esquenta, e começa a entrar um vento gelado. Assim. Frio. Frio, nossa. Eu ando com a bandeira do Brasil, coloquei assim como se fosse uma polaina de mãos. E teve um momento que eu tive que parar, tirar as carenagens lateral da moto, tirei o filtro da moto para ver se entrava mais ar. Eu já tinha lá embaixo, em Salta, que é a última cidade, eu tinha mexido na giclagem, aumentado a giclagem para entrar mais gasolina Certo. e fazer Você a tá combustão. entendida, viu? Tá entendida, viu? Tá entendida. Ó, no Gicleira, ó. A gente tenta, né? Ó. Minimamente a Sim, teoria. o básico, né? Sim. E aí eu falo que a ocasião faz o ladrão. Sim. Na prática, eu faço pouca coisa. Mas no perrengue, No perrengue faz. caramba, eu faz ou fica lá, né? Exatamente. Aí você- caramba, Sobrevivência. Isso, verdade. Tirou o filtro, regulou. Não, a giclagem eu tinha regulado lá embaixo. Tirei Certo. o filtro, tirei a carenagem, tinha levado o galão de gasolina extra, porque consome mais Certo. gasolina. Enfim, subi. Cheguei em São Pedro do Atacama às 11 da noite. Caramba. Lá em cima, à noite, eu peguei -10. Só que seco. Tchau. Deserto não chove, seco. Beleza. Ok. Beleza, menos 10 tá bom. Você tá dizendo, né? Mas Tá? tudo bem. Não. Até então, que é uma sequência de fatos, até então esse teria sido o meu maior desafio. Eu achei Certo. que chegar em São Pedro às 11 da noite tinha sido o maior desafio. Certo. Pegar -10 em cima das cordilheiras, moto falhando, enfim. Ok. Diga-se passagem, já foi uma bela aventura, viu? Certo. Achei que não estava bom. E aí, detalhe, eu fiquei meia indecisa ali, o que eu ia fazer. Eu não gostei da cidade de São Pedro, mas eu acho que cada um tem que ter a sua experiência. É o deserto mais árido do mundo. O meu nariz sangrou muito, Caramba, segurando. porque rompeu os vasinhos, né? Certo. Fica procurando... Altitude, né? Puxando o ar. Na altitude eu não sofri tanto. Teve gente que enjoava, que passava mal, pressão subia. Dor de cabeça. Eu não tive isso. Eu só sentia que eu estava na altitude quando eu subia no mirante para tirar foto, por exemplo. Caramba. Que eu tentava subir e dar umas passadas largas. Entendi. Aí eu sentia cansaço, coisa que se eu fizer aqui eu não sinto. Entendi. Arrumar a bagagem rápido na moto. Aí eu ficava Ofegante, né? Que ofegante. não Falei, querendo puxar o nossa, ar. aí eu sentia. Mas como as pessoas sentiam dor de cabeça, enjoo, aquela náusea, eu não senti isso. Mas eu sentia a secura. Essa- Tipo, eu sentia tudo fechado, abafado, abria a janela. Tava um frio danado, mas eu não sentia que a umidade. Entendi. Então, isso fez romper vasinhos e estourar. A minha boca também ressecou muito, fiquei com uma bocona assim, meio Caramba. que estourada. Aí eu saí de lá, eu não fiquei nem 24 horas na vila de São Pedro, porque a vilinha é no meio do deserto, né? É uma passagem obrigatória para todos os motociclistas que passam lá nessa vila de São Pedro? Sim, é o point de lá, as pessoas E fazem dessa vários forma assim, passeios. tão... De lá, né? É Certo. porque é no meio do deserto. É. Não tem E esse... tanta estrutura lá.
Deveria investir, né? Porque está cada vez mais... Mas eu acho que se investir nessa questão de turismo, ela perde esse Entendi. quê de vila. De vila, né? Né? No meio do deserto. Exatamente. Entendi. Mas a 300 quilômetros, onde tem a mão do deserto, uns 370 mais ou menos, já é litoral do Pacífico. Certo. Lá é bem mais úmido, porque recebe a brisa litorânea, né? Certo. Ainda é deserto, mas não é tão seco quanto lá na vila, Entendi. que é bem dentro E do por que deserto. assim, por que você só passou 24 horas lá na vila? O que foi? Você não Porque, gostou? exatamente, eu estava sentindo muito mal. À noite, para dormir, eu entendendo. buscava o ar e o nariz sangrando, e aquilo me incomodou muito. Tô entendendo, entendi. Aí eu não fiquei e fui para Antofagasta. Espero que eu tenha falado o nome certo. Antofagasta. Que é onde tem a mão do deserto. Certo. Aí lá você já sentiu o clima melhor que você está explicando, Senti, né? Aí senti o corpo já começou a... Sim. Entendi então porque você quis logo sair da vila lá, porque estava complicada a situação, né? Isso. E aí eu fiquei com uns 4 dias lá no litoral do Pacífico. Fui conhecer a mão do deserto e repensar os planos. Show de bola. O que eu ia fazer até aquele momento. Eu não queria passar por tudo que eu já tinha passado anteriormente. E aí eu falei, eu vou seguir aqui e vou pro Peru. Pega. Eu queria voltar pela Bolívia, mas minha relação estava muito gasta. Pela primeira vez, eu desgastei uma relação com 8.000 quilômetros. Acho que é devido à subida, foi? Eu Subida não sei, lá, eu acho que sim, não tem explicação. Eu saí de São Paulo... 8.000 km? Eu saí de São Paulo com uma relação com 3.000 km. Minhas relações duravam em torno de 16.000. Isso. E quando chegou com 8.000, a relação já estava fazendo aquele barulho. Eu sei como é que é. E aí, eu voltar pela Bolívia, tem muita estrada de chão. E aí ia desgastar mais Bem rápido mais. ainda. Aí eu não quis voltar pela Bolívia, segui Peru. Falei, vou aproveitar Machu Picchu. Aí tá certo. Nessa que foi o pior. E aí eu saí do Antofagasta, subi para o norte do Chile, até o Peru, mais ou menos uns 400 quilômetros. Já tinha passado pela mão do deserto, tirou aquela fotinha e tal. Show de bola. Aproveitei ali, conheci. E acho que, até falei pro Califa, foi a estrada mais linda que eu vi na minha vida, porque, assim, é uma paisagem muito nova pra gente. De um lado, o Oceano Pacífico, aquele azul lindo. Do outro lado tá ainda o deserto. Caramba. Deserto do Atacama. E a estrada linda, maravilhosa, na sua frente, assim. Você pensa essa paisagem. É um sonho, viu, Califa? É um sonho, viu? Um dia a gente vai, não vai não, meu irmão? Um dia a gente vai, se Deus quiser. 400 quilômetros com essa paisagem. Caramba. Hora você tá em cima e você vê o mar, outra hora você tá entre aquelas rochas secas, né? Forma aqueles paredões, e quando você vê, você tá na subida de novo. Então, assim, acho que tudo é a mão de Deus te guiando, né? Que se eu tivesse voltado pelo mesmo caminho, eu não tinha essa visto experiência. nada disso. Com certeza. E aí, entrei no Peru, na cidade de Tacna. E fiquei mais um dia ali em Tacna. Precisava ver a documentação do Peru, tudo. Fiz todos os trâmites burocráticos, troca moeda. E aí, quis ir conhecer Puno, que é uma cidade muito folclórica. Certo. Parece o nosso carnaval. O ano Caramba. inteiro eles têm lá. Eita. Mas é manifestações folclóricas. E lá é uma cidade que o Lago Titicaca, não sei se vocês conhecem, quantos que já viram falar. Só ouvi falar. Queria muito que eu conhecesse. É o maior lago em altitude do mundo. Certo. Ele pega um pedaço da Bolívia e um pedaço do Peru. E eu queria conhecer esse lago. Então, eu fui para Puno. Certo. Só que eu já estava avisada. Lembrando que isso aqui pode comer, viu? Né? Pessoa de verdade, viu? Ela tá olhando aí, mas pode comer, viu? Pode tomar o suco, é de verdade, viu? Não, o suco eu vou tomar. Come, pá. E aí, na cidade E aí eu precisava atravessar para Puno. Estava em Tacna, que era a primeira cidade, Puno era depois. Tinha, assim, as montanhas, ou tinha um caminho, tipo, fazer isso aqui. Né? Eu sabia que eu tinha que fazer isso aqui.
Só que, por uma displicência, eu saí Certo. de onde eu estava. Eu estava com Wi-Fi, você sai, não tem mais celular. O GPS calculou a rota por Pelas esse montanhas. caminho. É, Eita. O velho GPS. o velho GPS. Na época, eu não tinha conhecimento de outros aplicativos que funcionavam offline. Hoje, eu já tenho instalado no meu celular e encontraria uma alternativa, em vez Certo. de passar por tudo que eu passei. Mas a gente é um aprendizado É a diário. experiência, é verdade, é o aprendizado. Toda viagem se aprende, tá? Eternamente aprendendo. Não adianta falar, eu viajei, não sei o quê. Não, eu sou eterna aprendiz. Na estrada, continuo sendo aluna. Show de bola. E aí, o GPS tinha calculado, eu não sabia o que fazer. Quando eu percebi, eu já estava a 120 quilômetros de onde eu estava com Wi-Fi. Eu não ia voltar e fazer toda a rota. Aquele negócio, o sinal do GPS perdido. Ixi, meu Deus. Segue. Também paisagens lindíssimas. Passei por assim, caminhos que era considerado reduto da população inca, antigos caminhos inca. Coisa linda, linda, linda. Eu apaixonei pelo Peru. Rapaz, a mala você parou bem. Nesse caso foi certo, viu? Sim, sim. Mas eu imagino você na hora, quando Não. viu o GPS, que olhou e disse, meu Deus do céu. Aí depois você disse, não, vamos embora por aqui Não, mesmo. na hora a gente... Eu trabalhei minha mente de tal maneira. Eu penso assim, bom, é só um momento. Daqui 12 horas, 6 horas, isso vai virar história. E aí eu tento trabalhar desse jeito na minha mente, em todas as circunstâncias, quando estava na Transamazônica, quando estava lá na lama, no Iapoque, todo quanto é situação difícil, eu penso que aquilo é provisório. Que todo mundo faz, você citou, o mochileiro faz, um monte de gente faz, porque o mal vai acontecer justamente comigo. Verdade. Porque eu tenho que ser escolhida pro mal? Não. Então eu tento Show de bola. manter sempre a calma e pensar dessa maneira. E eu carrego, até brinquei com ele antes de sair, eu tenho uma dispensa no meu bagageiro. Qualquer coisa que aconteça, eu tenho ali Coxa e suprimentos para uns 2 dias. Ah, Então, porra, bem pensado. tento não desesperar. E aí, fui seguir a viagem. Tava indo No meio das no meio montanhas. das montanhas, só que o negócio foi ficando cada vez mais grave, pior, e subi. Quando eu vi, assim, tava realmente já muito alto. Era um desfiladeiro, né? Um precipício. E a estrada bem estreitinha. A própria estrada já era sinalizada para você ir buzinando e não cabia dois carros. Então, tinha umas baias que você buzinava, o carro via que estava vindo, então ele ficava na baia e o outro passava. Caramba. E sem acostamento. E aí começou a chover. Já pega. E aí, o pior é isso, né? Porque lá no Atacama estava sequinho. Isso. Então, beleza. Eu parava, tinha acostamento, eu colocava a mão no escapamento e seguia. Lá não tinha acostamento. Lá estava muito frio, úmido. E aquela Começou a situação chover. cada vez pior. A visibilidade Meu cada Deus. vez pior. Era 90 quilômetros, eu entrei nessa rota, acho que umas 11 da manhã, era 4 da tarde. Eu tava lá. Quando eu consegui começar a descer, encontrei um vilarejo. Que aí eu bati no vilarejo e perguntei se tinha hospedagem na cidade. Vilarejo bem pequenininho, uma vilinha de agricultores. E aí uma senhora, ela me percebeu que eu não estava bem e veio me socorrer. Ela me deu um copo assim de vinho, eu não bebo nada alcoólico. E eu nem pensei no que era e bebi assim. E ela mesma tirou minha luva, ela tirou minha capa e jogou assim uma manta em cima de mim e entrou. Foi fazer um chá e me voltou com um chá. Caramba. Não sei se vocês conhecem aqui pinico, Bom. urinola, Não, que sei. velho usa. Sim, Parecia um certo, pinico sim, assim sim. de chá quando ela me trouxe aquilo. Ah, tá. Depois eu fiquei sabendo que era chá de coca, né? Que ameniza os Que efeitos. ameniza o efeito. Todo mundo que viu. Sim. Certo. Mas se fosse até água quente que você tomasse, eu acho que Aquela situação. pela situação de frio ia adiantar. E depois que ela me deu, eu comecei a
voltar, assim, sabe? Voltar, eu não tinha desligado a moto, eu fui lá, desliguei a moto depois de tudo isso e pedi pra ela, perguntei se... Você só deu um pulinho aí, viu, Califa? Ela só deu um pulinho aí. Ela falou da descida, do clima, escorregadio, mas ela não falou o que ela estava passando em cima da moto, que já chegou no vilarejo nesses sintomas. A mulher viu essa situação. Você estava no meio do caminho o quê? Já com falta de ar? Hipotermia, pronto. Hipotermia. Tremendo. Sim, os dedos eu nem sabia que fica inchados. Eu também não sabia, por causa do frio. Roxo, inchado, sim, começa a sentir dor. Caramba. Dor de cabeça. Isso naquela estrada, que você disse, não podia ir para o acostamento para esquentar a mão na moto, começou a chover, né? Sim, Ixi, e o grande problema foi que molhou as mãos e os pés. Eita. O que não aconteceu no deserto do Atacama. Então, eu peguei lá um pouco mais frio, menos 15, 4 da tarde. No deserto era 10 da noite, né? E úmido, o que piora muito. E essa senhora, aí eu perguntei pra ela se tinha hospedagem, ela não tinha lá no Portunhol, né? Eita, na desenrolada, fala um pedacinho daqui, um pedaço de lá. Sim, se comunica. Ninguém morre por falta de comunicação, pelo menos no idioma espanhol não morre, se comunica. Se comunica. E aí eu perguntei pra ela se tinha como eu ficar acampada lá, né? Eles eram bem humildes mesmo. Era só uma vendinha assim. Caramba. E eles dormiam, tinha um lençol que separava a cama o quarto da venda com a cama deles, do casal, um casal de idoso. A cozinha no fundo com um fogão de lenha, não tinha fogão a gás. Não tinha nem banheiro. Caramba. Era um lençol assim, e aí fazia no buraco. E ela, a expressão dela foi assim, Santo Dio, lembro como hoje, Santo Dio, não vou deixar você embora nessa situação. Caramba. E aí tinha, eu acho que era alguma coisa público, não sei se era, tinha uns dizeres, votação de não sei o quê, era um cômodo na esquina, colado na vendinha dela. E aí eu armei minha barraca lá. O piso era de madeira, coberto, e passei a noite lá. Mas, assim, só passar da noite mesmo, porque o corpo ainda doía muito, a cabeça doía muito. E eu carrego dipirona. Tomei o vidro de dipirona inteirinho e não melhorei nada de dor, continuei sentindo dor. Eu falo assim, quem vê os vídeos do dia seguinte, que me conhece, consegue perceber nitidamente que eu tô bem abatida, olheira, olho fundo. Vamos aproveitar e vender o peixe, né? Quem vê os vídeos. Ela também, pessoal, tem um canal no YouTube. Fala o nome do canal. Mochilando sobre Duas Rodas. Mochilando sobre Duas Rodas. Acompanha lá, se inscreve e vocês vão ver um pouco aí dessas aventuras aí, viu? Então, nessa época, eu não gravava para o YouTube, eu fazia só pequenos status para minha família, para quem acompanha no WhatsApp, eu não tinha redes sociais nenhuma. Então, é meio que os depoimentos com esses pequenos trechos de vídeos, né? Sim. E fotos. Mas tem lá? Tem sim. Tem toda a viagem bem detalhada, documentos, o que precisa para entrar nos países, custo, quanto custou essa viagem na época, lembrando que foi em janeiro de 2020. Então tá tudo lá. Recente, 2020, 2023. Pronto, interessante aí que a gente vê que, não é generalizando, mas pessoas humildes, né? Não mede esforço nenhum para ajudar o próximo, né? Você falou toda a condição aí lá do pessoal, da residência deles, mas mesmo assim não mediram esforços em ajudar você e socorrer no momento ali. E é muito interessante. Eu acredito que, como eu e o Califa costuma dizer, só sabe que pega a estrada, né? Um dia, não tanto desse jeito, né? Não vou ter uma experiência dessa forma. Deus queira que seja menos, bem menos, né? Mas, assim, serve como experiência, serve como aprendizado, serve pra gente, sei lá, refletir sobre a vida. Mas continua aí que o assunto aqui é você. Aí você, nesse vilarejo, amarrou a barraca lá que você disse, de um negócio que tinha do lado. Isso.
um cômodo do lado. Boa observação. Você já viaja com a barraca, né? Você falou da estadia, Sim. mas você já viaja com a sua barraca preparada. Viajo com barraca, viajo com um fogãozinho, uns 2, 3 miojos, bolacha, Aí uma tá barrinha de certo. cereal. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, Show eu de bola. não vou estar totalmente desamparada. E aí eu fiquei lá, passei a noite nesse vilarejo e no dia seguinte cheguei no meu destino, que era Puno. Aí, mais uma vez, eu chego no meu destino e vou repensar a minha rota, porque Puno era um destino turístico que eu queria conhecer e Machu Picchu. Mas, diante de toda essa situação que eu passei, ir para Machu Picchu já estava ficando Imagino. inviável. Eu falei, não quero mais. Porque eu olhava a temperatura. Machu Picchu, 9 graus, 7 graus, verão. E aí, lá também em Puno é muito frio. É em torno de 9, 11 graus. E aí eu olhava o caminho para ir para o Acre, 32 graus. O próximo estado peruano, Puerto Maldonado, 26 graus. Falava, não, E aí? eu quero ir pro calor. Já deu, já tá. Já deu. Pelo amor de Deus. E as pessoas, assim, quem me acompanhava, não, você vai se arrepender, vai para Cusco, lá é bonito, histórico, vai. Mas essa experiência de quase morte... Você já vinha no acumulado, né? O seu corpo já estava na situação. Sim. Você não teve um tempo para recuperar. Não, vou ficar aqui no canto quente. Vou ficar aqui no canto quente e dar aquela recuperada, digamos assim, né? Imagino, Sim, viu? Não, Você já estava esgotada. já tava cansada, não queria mais. E aí, abortei. Passei a 100 quilômetros da entrada para Cusco e fui para o Acre. Pô. Eu sabia que eu estava no Acre, 4.000 quilômetros da minha casa. Mas, assim, sabe quando a lágrima desce de emoção? Caramba. Você fala assim, eu cheguei no meu país. Aqui, qualquer coisa que acontecer, se tiver ventania, se tiver chuva, qualquer condição, eu estaria no meu país. Um acidente que eu sofresse, tem um SUS ali para me amparar. Então, foi a vez, assim, acho que não estava em casa, mas senti que o Acre era minha casa e a maior emoção que eu senti, e chorei na entrada ali do Você chegou no país. Brasil, você disse, estou em casa, né? Exatamente. Caramba. Tu fica imaginando, viu? Nós que somos motociclistas, só dá água na boca de escutar essas histórias e fica sonhando, imaginando. E o Chile, sem comparação. Tem outros pontos turísticos no Chile, né? Mas eu acho que, porque você também só viaja nas férias, tem essa programação Sim. toda, não deu para conhecer. Pessoal, para quem não sabe, eu tô conversando com ela a primeira vez, viu? A gente tá fazendo aqui para ficar uma coisa bem espontânea mesmo. Conversamos só um pouquinho antes de sentar aqui. Só conversei com o Califa, que foi quem trouxe, o Califa dos Caetés. E eu tô capitando aqui, puxando por aqui mesmo. Você disse também que já fez a Transamazônica, né? Eu não fiz ela de ponta a ponta. Certo. Eu fiz parte dela no Acre, No Acre. que é uma das partes mais difíceis. A Isso. Amazônia, no estado do Amazonas também é muito difícil. Uhum. E no Acre, veio a pandemia, não podia mais, não tinha viagem internacional. Isso. Então tinha que se virar aqui dentro do Brasil mesmo. E faltava para eu finalizar o Brasil aquele Arco Norte. Certo, já ouvi falar. E aí, com a pandemia, eu quis fazer o Arco Norte. Mas foi na pandemia mesmo? Fui na pandemia. Caramba. Manaus estava pegando fogo Imagina. e eu estava lá no meio. Covid saindo pelos dentes e eu estava em Manaus. Uhum. Eulália, né? Isso. Eita, nomezinho trava-língua. Me diga uma coisa. Como foi a sua... Como é que eu posso falar aqui, meu Deus? A sua sensação na primeira viagem, por essa questão de ser mulher, né? Que a gente sabe que tem toda uma dificuldade. É muito mais arriscado, lógico, que um homem, né? Tá viajando. Você, como mulher, como foi essa sensação? O que passar na sua cabeça? Se você ainda lembra, né? Lógico. O que passar na sua cabeça. E qual foi o ponto que você lembra que você perdeu esse medo? Assim, não vou dizer perder o medo, não sei se perde, mas você disse, não, realmente não é tudo isso. Você lembra uma passagem, assim, alguma coisa durante essas suas viagens? Porque a gente sabe que também tem muita mulher que anda de moto e gostaria de viajar, pegar a estrada. Algumas fazem, igual a gente sabe, acompanha.
Mas o que você tem a dizer sobre isso, sobre essa questão? Então, eu nunca achei que o ser mulher era um impedimento para eu andar de moto e viajar sozinha. Muito pelo contrário. Como eu falei agora há pouco, quando fala assim, não, que você não pode, parece que isso aí é o gás que eu vou falar assim, não, eu vou fazer porque você me limitou. Eu não sou o que você quer que eu seja. Então, Show as de bola. pessoas falavam isso. Ah, por ser mulher, sozinha, numa moto Sim. pequena. Eu falo que eu sou o diferencial improvável. Era aquele que tinha tudo para dar errado. Porque as pessoas acreditam nisso. Mulher, sozinha, uma motinha pequenininha. Não vai fazer. Vai, é possível. Aham. Então, eu nunca pensei nesse fator. Certo. Ah, você mulher, não posso. Não pode. Mas, assim, agora a gente vai entrar em fatos reais. Na nossa sociedade, é vista como uma presa fácil. Por exemplo, o ano passado eu fui num camping. Um cara me ofereceu uma hospedagem, não tinha hospedagem, era tarde da noite, lá em Ilhéus. Ilhéus, Bahia? Bahia. Aí eu acampei, assim, bem pertinho da porta dele. E ele começou a beber umas cachaças e se insinuar pra mim. E eu não costumo mentir. Você tá viajando sozinha? Tô viajando sozinha. Ah, você é casada? Não sou casada, sou solteira. Mas nesse dia eu tive que começar a mentir pra ele. Sim. Falei, não, eu sou casada. Ó, meu marido sabe que eu tô aqui. Sobrevivência. Meu marido é policial e ele consegue me rastrear e chegar aqui agora, se você quiser qualquer coisa. Certíssima. Então, nisso aí, sim, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. E aí, a questão de acampar, eu acampo. Prefiro... Você acampa, tipo, em posto ou só em campings? Ou você também, a depender da situação, você acampa no meio da estrada, tipo o Alfredo, digamos assim? Então, acampo. Acampa também? Acampo e prefiro acampar no mato, escondida, do que acampar num posto de gasolina, por exemplo, da BR-116, da BR-163, Caramba. da BR-101, que são BRs federais e que tem um fluxo muito grande de caminhoneiro. Querendo ou não, eu sozinha sou uma presa fácil pro homem, para quem tá mal intencionado. Se eu tô no meio do mato e ninguém me viu, de boa. Entendi. O bicho só vai me atacar se eu atacar ele. Na Amazonas eu não acampei, porque lá tem animal feroz. Mas outras viagens aí eu acampo sim no meio do mato, sabendo que não tem onça, não tem Tem alguns bicho. acampamentos no YouTube lá, Desse Selvagem? Tem. Pronto. Já passou algum perrengue em algum acampamento? Não de risco assim, mas de alguma coisa, de algum animal ou... Lembra alguma situação específica? Não, em Não, né? acampamento Graças selvagem eu nunca passei. O único perrengue que eu passei foi esse cara que eu tô falando, na Bahia. Nessas viagens todinhas, no caso, essa foi a única situação. Graças a Deus, até o momento que... Foi. Menos mal. Ele foi o único que eu tive medo. Fingir um suposto apoio para depois estar com... Infelizmente. Sim, sim. Mas no mato, não. Muito pelo contrário. Perco a hora. Acordo... Penso que eu vou sair às 5 da manhã, acordo 8 horas. Show de bola. Você está fazendo o Nordeste, não é isso? Isso. Após esse projeto que você está fazendo aqui no Nordeste, você já tem algum outro planejado ou não? Diga aí o que você planeja daqui para frente. Eu vi alguma coisa lá sobre o Alasca, eu vi alguma coisa sobre o Alasca lá nas redes sociais. Então, o Alasca foi... Na verdade, eu queria fazer as 3 Américas. Meu Deus. E aí, eu fui tentar o visto e tive o visto negado para os Estados Unidos. Certo. Então, eu não penso em tentar de novo, porque não é barato e é um desgaste que a gente fica, mas eu pretendo ir até o México, se Deus der vida, saúde, condições, e até o México. O México, para mim, já considera a América do Norte. Boa. E depois do Nordeste, já vai ser o México? Não, assim? Porque o México eu preciso de um tempo... Na verdade, eu preciso de uma licença. Eu consigo essa licença profissionalmente, mas eu tenho um porém, que eu tenho um gato. E não tem quem fica com o meu gato. Olha, quem se dispor, quem tiver aquelas casas de pet que cuida, né? Ajuda o Lali aí para
cuidar do petzinho dela, pessoal. Vamos dar uma Pelo força. menos um ano. Cara, um ano, mas como é que fica a questão do trabalho? Um ano? Então, eu posso tirar uma licença não remunerada por até 2 É, anos. funcionário público, isso. Então, um ano é suficiente para ir com calma, desfrutar, conhecer. Não é só ir. Não, e outra, você tá certa. Você vai ficar sem remuneração, você tem que juntar para gastar. E quando você voltar, é complicado, realmente. Tem que se programar bem mesmo. Sim. Realmente é muito complicado, viu? Mais algum outro perrengue, mais alguma outra situação nesses países aí, além da senhora lá que ajudou, graças a Deus, pegou você, colocou na casa dela. Não, Não, de né? situação de perrengue, não. Eu, graças a Deus, assim, Graças as a pessoas Deus. perguntam muito. Eu acho tá tranquila as minhas viagens. Moto não costuma quebrar, furei pneu. Meu pneu é sem câmera, eu consigo ajeitar ali. Mas você deixa sempre ela revisada, né? Sim. Tem que ter uma programação. Sim, sim. Fala um pouco aí sobre isso. Minhas motos, todas elas sempre revisadas. Eu sou muito cismada com barulho, com coisa, e tô sempre em cima assim dos mecânicos. Eu não mexo na prática, eu fiz uns cursinhos básicos aí. Não mexe, tirou o filtro de Teórico. ar, desmontou a carenagem, já tá começando. É. Você tem que fazer uma parte já desenrolando. Aí, voltando um pouquinho só para até para incentivar outras mulheres, você disse que se programa nas férias para viajar. Como é que você faz? Você reserva uma parte do seu salário durante o ano? Você traça a sua rota durante o ano, 3 meses antes? Dá uma dica aí pro pessoal que queira viajar, porque você tem experiência e tem bagagem. Então, dê uma dica aí para essa galera. A questão financeira. Eu sou uma pessoa bem econômica, tanto em casa quanto nas minhas viagens. Não tenho nada de exageros. Afinal de contas, eu sou professora. Não ganho nada de rios de dinheiro. Mas levo uma vida simples, sabe? Esse negócio de comer fora, de gastanças. Uma coisa que o motociclismo me ensinou, a ser minimalista. Esse negócio de ter milhares de bolsas, sapato, não sei o quê. Isso já foi uma fase muito remota na minha vida. O máximo que eu já passei na estrada foram 43 dias. Se em 43 dias tudo que eu precisei coube na minha moto, então eu não preciso mais que isso. Pessoal, diga-se passagem, ela tá falando a verdade. Ela hoje tá com uma phaserzinha, 250 que tá ali. Vou até tirar uma foto e colocar depois. Não tem baú lateral, viu? Não tem, não uso. É só o baú atrás com uma bagagem amarrada em cima com a barraca, viu? Não tem aqueles bauletos laterais não, viu? Então eu posso confirmar que realmente é isso. Ela enxuga bem a sua bagagem. E lavei roupa na casa dele hoje. Aproveitou. Tá suja aqui, lavo no dia seguinte. Enxuga. Sempre fazendo isso. Então, vou economizando durante o ano para esse momento. Aí, no final do ano, tem férias e 13º. Consigo viajar dessa forma. E aí, nas viagens, faço meu alimento muitas vezes. Até mesmo quando eu fico em pousada, às vezes, não vou sair para jantar. Às vezes, se for um lugar muito caro, me viro ali dentro com o meu fogareiro e tudo mais. Então, você acaba economizando muito. E viajando mais. Viajando mais, porque o lema é esse. Quanto mais Concordo barato plenamente. a sua Isso. viagem fica, mais quilômetros você consegue roda. cobrir. Concordo plenamente. Então, a questão é essa. Você fez outra pergunta que eu esqueci. Lembra? Foi um monte que eu fiz. Até eu Não, agora a última, que foi 2 em uma. Eu respondi uma, faltou outra. Acho que você respondeu. Foi sobre o planejamento das férias. Se você planeja já com antecedência ou perto. E a você falou questão do valor, você já explicou. E o planejamento de férias... A rota, essas coisas, não? Não, então. Por exemplo, essa viagem de agora. Não era para eu vir para cá. Afinal Não de era? contas, não era. Teve 3 anos de pandemia e eu não fiz nenhuma viagem internacional. Então, era para eu ir para Bolívia e voltar ao Peru para fazer Machu Picchu. Sim. Só que 1 mês e meio antes veio um pouco de aumento de Covid. E eu fiquei com medo de repente, vir uma nova cepa, fecha de novo. Mas mesmo assim, ainda coçando, Imagino. querendo ir. O espírito viajador ali. Eita. E Meu aí, Deus do céu.
O que foi decisivo foi que 2 semanas antes, o presidente do Peru tentou um golpe de Estado lá, foi preso, Sim. e o país virou meio que uma bagunça. E em Machu Picchu tinha mais de 300 turistas ilhados. Caramba. Estava bem delicada a situação do Peru. Mas eu saí 23 de dezembro. 16 de dezembro eu estava arrumando minha mala. E ainda pulsando Caramba. pelo Peru. Aí eu tinha feito uma enquete no meu canal e no meu Instagram. Certo. E o pessoal votou Nordeste. Foi melhor. Aí, Nesse sentido, foi melhor. exatamente. Então, assim, em 20 dias, eu mudei um planejamento de 3 Imagino. meses, que eu já tinha estudado as cidades que eu queria ir, o que eu iria fazer e tal. Comprado roupa de frio, porque para lá é frio, né? Ia mais Isso, preparada do que a primeira vez. Quando tá dependendo das velhinhas lá, dos vilarejos, né? Sim, sim. Troquei o meu saco de dormir, comprei um saco de dormir para temperatura negativas. Então, fiz todo esse movimento achando que essa viagem seria internacional. E com 20 dias eu mudei e saí para cá quase que assim... eu vou fazer as 9 capitais do Nordeste agora. Porque eu fiz todas já. Mas eu tinha feito em 3 vezes. 3 viagens diferentes. E eu falei, não, agora eu vou fazer as 9 em uma única viagem. Boa. E nisso nas férias, né? Mais uma vez, diga-se de passagem, né? Sim, nas Aproveitando férias. os 30 dias, né? Nas férias, os 30 dias, exatamente. Você vai fazer aquele registro do Fazedor de Chuva, né? Se não me engano, né? Tem a Isso. questão, tem uma parte do Nordeste, né? Sim, sim. Vai registrar também ou não? Você Não, eu não faço. Sim, eu falo que esse sonho de fazer todas as capitais nasceu ainda na minha infância. Uhum. Né? Foi com o namorado não, né? Na época. Não. Ah, tá. Não, só pra Não saber. foi. Não foi com ele, mas nem conhecia o motociclismo, não conhecia ninguém, nem nada. E aí veio esse sonho de conhecer o meu país mesmo. Entendendo. E é algo que não critico quem faz, gente. Assim, eu acho que cada um vive Sim, a sua sim. escolha, é livre para escolher o que quer. Mas o Brasil é um país assim gigantesco e diverso. Demais. E eu passar correndo em todas as capitais só para tirar foto de frente do palácio, para entregar um sonho que não é meu, Entendi. não tem nada a ver comigo. Sim, é a sua opinião e louvável. Você tem aquele espírito de querer curtir, de querer... Sim. Tô entendendo. Pelas capitais, por exemplo, Fortaleza, eu passei, entrei na capital e tal, mas eu não explorei a metrópole. Entendi. Teresina, a mesma coisa. Eu fui para o interior do Piauí, fui para o interior do Maranhão. Então, Show de bola. as capitais foi mais para rever quem eu já tinha conhecido, passado, e me dando apoio. Você vai passar pela Chapada Diamantina? Dessa vez não. Não, Eu fiz né? Chapada Diamantina nas férias passadas. Mas peguei muita chuva, muita chuva, Eita. muita Ali chuva. na chuva é complicado, viu? E eu não aproveitei Aproveita nada. nada, As verdade. cachoeiras estavam todas fechadas. E fiquei lá 3 dias e fui embora. Na hora. Então, pessoal, ela tá viajando, vai fazer outras viagens. Então, acho que já tá bom por aqui. É, Opa, sim. Bem Boa, lembrado. bem lembrado, viu, Califa? Fala um pouco aí, Fechada Real, como é que foi, esse planejamento, e aí? Então, Estrada Real, não sei quantos que conhecem. Eu não conheço, eu quero conhecer. Então, Estrada Real, ela é a maior rota turística do Brasil. Ela foi aberta em 1700 e qualquer coisa aí, para a exploração do ouro em Minas Gerais, pela coroa portuguesa. E tem 4 caminhos. Um deles é de Diamantina a Ouro Preto, que é nomeado como o Caminho dos Diamantes. Isso é 460 quilômetros, mais ou menos. E, majoritariamente, é dentro de fazenda o caminho original. Fazenda. Você vai percorrendo, tem toda uma marcação com marcos, quase que um enigma. Você vai seguindo e explorando ali, conhece tanto as cidades turísticas, como faz o caminho que os tropeiros faziam em 1700, Certo. com ouro, né? E aí, Diamantina a Ouro Preto. Aí tem outro caminho, que é chamado Caminho Velho, que é de Ouro Preto até Paraty, onde que descia o ouro, os diamantes, e ia para Paraty, para o Porto, e do Porto para a Europa. Europa, os países.
E outro caminho, esse caminho é 700 quilômetros. E aí o caminho novo, É asfaltado esse caminho, como é que é? também quase sua totalidade Já estrada asfaltado. de chão. De chão? De chão. Olha. É 10%, quase todos eles, 10%, 15% de asfalto. Olha. E o caminho novo, que é de Ouro Preto até Petrópolis, 520 quilômetros. E que Petrópolis era onde que sediava o imperador, né? Então, ó, a importância desses caminhos. Assim, bem... Aí você fez todos? Então, esses 3 eu fiz. Só falta o último, não menos importante, que é o Sabarabuçu. Qual é a história desse sábado? Esse aí, eles viram brilhando na Serra do Caraçá, como já tinha explorado toda aquela região ali, e acharam que era ouro também na Serra do Caraçá. Quando viram, era minério de ferro. Ele é só 160 quilômetros. E eu não fiz ele, porque essa última vez eu fiz acompanhada, pela primeira vez a Vou viagem. deixar ele por último, 260, fiz os outros. Sai e ficar por último, calma. Mas foi exatamente isso. Os outros é mais difícil. Deixa eu fazer Verdade. logo o mais difícil. E o mais simples, em 1 dia e meio faz. Eu tô ali no Sudeste, então eu faço bem rapidinho. E aí, tô esperando para fazer. Um feriado aí de 23 eu devo terminar. E o legal que tudo isso é gerenciado pelo Instituto Estrada Real, que divulga e apoia o turismo, né? Você vai fazendo o caminho, vai conhecendo a história e a riqueza que tem de Minas Gerais, tanto histórica quanto de vegetação, de culinária, costumes. Você tem aquela questão de marcar um passaportezinho, Os né? carimbos, Se eu não me engano, os carimbos. exatamente. Sim, os Aí você carimbos, né? entra nas cidades para pegar o carimbo e, querendo ou não, por mais rápido que você passar, você vai ver alguma coisa. Entendi. Né? Você vai querer comprar alguma coisa, conhecer alguma coisa. É lindo, lindo, lindo. Quem puder, faça. Estrada Real. É uma experiência assim, incrível de conhecimento. Não é só andar de moto, é conhecimento e cultura. Olha, e essa resenha aí de uma motociclista chegou pra ti e disse: um motociclista pra mim só é motociclista se for na Serra do Rio do Rastro. E você já tinha rodado bastante, né? Quando escutou essa história, como foi essa resenha aí, hein, Eulália? Então, às vezes as meninas, nossos espaços são restritos, então é essa competitividade. E uma garota virou para mim e falou isso, sendo que eu já tinha rodado mais da metade do Brasil, que motociclista só era motociclista se ir na Serra do Rio do Rastro. Eu senti desafiada e realmente eu fui. Você sentiu isso? Sim, fui, mas é bonito? Claro que é bonito, não vou negar que seja. Mas não é tão desafiante quanto as outras viagens que eu fiz. Né? E a questão da beleza, um destino que todo mundo vai. Mas eu tinha dito antes, o Brasil é muito diverso. Muita coisa interessante. Tanto de vegetação, clima, história. E eu encontrei em outras viagens coisas que eu não encontrei na Serra do Rio do Rastro. Muita gente tem esse sonho. Eu acho que tem que ir. Todo mundo tem que ter sua própria experiência e, a partir dela, tire suas conclusões. O que é bom para mim não é bom para você, não é bom para ele, que não é bom para o outro. Vão. Mas não deposite todas as suas fichas e expectativas em Serra do Rio do Rastro. Eu achei interessante que você deu para ver o seguinte: você não tinha essa vontade toda de ir para a Serra do Rio do Rastro. Você tinha outros locais para conhecer, até porque você tinha rodado bastante, tinha outros planejamentos. Como ela chegou e falou isso, então já que é isso, então eu vou lá e pronto, tá aí. Tá bom para você? Sim. Só isso? Sim. Show de bola. E você também fez uma viagem boa para Iapoque, não foi? Sim. Tem um vídeo seu também lá no canal. Tem vídeo Fala um dessa pouquinho aí viagem. sobre essa viagem, como foi. Eu queria fazer Você... do Iapoque ao Chuí. Pronto, isso que é bem dizer. Porque Chuí eu já tinha feito. Iapoque, porque quando a gente era criança, o que a gente aprendia? Que os extremos do Brasil era Iapoque e Chuí. Hoje não é mais. Mas, na minha cabeça lá, ficou guardadinho isso. Iapoque. E eu vou fazer. Vou fazer. E detalhe. Sabe o que falaram pra mim quando eu fui fazer o Iapoque? Já no meio da viagem lá. Já tinha ido pra Roraima, porque eu fiz todo o Arco Norte.
E aí falaram assim, precisa ter muito culhão pra ir. Foi, né? Sim. Mais uma vez o desafio chegando pra... Exatamente. Eita, meu Deus do Precisa céu. ter muito culhão pra ir pro Iapoque. Falei, não, pois um par de ovário também vai. Fui. Boa, boa. Fui. Boa. Considero esse o segundo maior desafio da minha vida. Caramba, sério. Porque realmente chegar lá é muito difícil. O acesso a Macapá já é muito difícil, não tem acesso terrestre. É a única capital do Brasil que você só chega ou pelo ar ou por água. E aí, do Macapá até o Iapoque, que é o extremo, aí é mais uns 600, eu acho, 600 quilômetros, 400, não lembro, e um bom pedaço de estrada de chão. Deixa eu... E aí, o acesso à capital já é difícil, né? Uhum. E imagina da capital até o interior, né? Onde tudo começou, no extremo. Então, é uma região, assim, bem remota, bem precária de estrutura. Eu não recordo exatamente a quilometragem, mas tem um último posto de gasolina, as pessoas falam, abastece ali que não tem mais, agora você só vai ter lá. Caramba, e era bem distante, né? Bem distante, aí abastecia a moto, tudo, e na época era Chopper, o tanquinho da Chopper é 10 litros. Eita. E essa motinha, depois que eu subi os Andes, ela nunca mais foi a mesma coisa. Caramba. Nessa viagem, em Manaus, eu cheguei a trocar o carburador. A moto estava fazendo 19 por litro. Eita. Não tem nem tamanho de beber, né? Tava quase com a Hornet, né? Pelo amor de Deus. Tem nem tamanho para beber tanto. É verdade. Oxe, tava furado não o tanque, né? Parecia, viu? Eu acho que tava jogando Meu Deus do gasolina. céu. Fazia quanto o normal dela antes? 35 ou 30 aí? Na estrada ela fazia 29, 29. porque na cidade ela fazia 35, mas na estrada 29, porque eu sempre ando com um giro muito alto Ah, na sim, estrada. sim. Puxando um pouquinho E mais. aí, É, né, puxa normal. mais, diferente de moto grande, né? Que na Isso, estrada mais gasta livre. menos. Que é o que acontece hoje com a Phaser. Isso. Eu sou mais econômica. E aí, é uma área, assim, de selva, né? Uhum. Não tem população tanta. Na última cidade, acho que Calcione, se não me engano o nome da cidade, até o Iapoque, que é a próxima. Então, é terra indígena, sem calçamento. E aí eu fui andando. Me falaram que eu precisava tirar o paralama. E andei. Aquela lama grudenta, parecendo Não tirou? chiclete. Não tirei, porque tava andando. Até a hora que eu caí. Eita. Tomei um capote dentro da lama. Ei. E aí você aprende da pior forma. Agora Vou vamos tirar, tirar né? esse negócio. Tirei, entortou o meu câmbio, entortou o guidão. E aí a bestona inocente vai numa aldeia indígena pedir ajuda pro índio. Eita. O índio não quis nem me ouvir. Ixi. Aí, por sorte, passou um caminhoneiro e deu um puxão, me ajudou ali a desentortar o câmbio. Dava para chegar, mas estava bem incômodo você passar passar a marcha. marcha, né? E aí ele, graças a Deus, gente, no meu caminho, acho que só vem pessoas anjos, assim. O cara pegou, levou o meu paralama, colocou no caminhão dele, me ajudou e segui viagem. Tipo, faltava acho que uns 70 quilômetros, mais umas 2 horas. Cheguei lá já no fim da noite, barro de baixo em cima. Os petzinhos do meu colete, eu postei assim, falei, eu dou R$100. Quem acertar, qual é o seu aqui? Quem desvendar? E aí cheguei no Iapoque, atravessei, fui até a Guiana, não estava com pandemia, então pelo menos na foto lá dentro do país, na bandeira, consegui tirar a foto. E voltei. Só foi mesmo um bate-volta para cumprir o desafio. Certo. E aí, eu esperando que estivesse mais seco. Mas a região norte, em janeiro, é o alto inverno deles. E por isso que as pessoas falaram que precisava ter culhão. Porque é muito chuvoso nessa época. Aí onde é que tá a explicação? Entendi. E aqui tá um sol da beleza e lá é chovendo. Não, chove muito. É o alto inverno deles. E como é mata fechada, até mesmo no tempo de seca, o tempo um pouco mais seco, a mata fica aquele chorume, né? Então não seca, tá sempre escorregadio o umidade, né? piso. É. Então, para mim, esse foi o segundo maior desafio, porque realmente Mas foi só uma queda mesmo? Não que eu queria que você tenha
tivesse Só caído uma. mais, viu? Mas, como você falou do terreno, dessa situação toda, fica sempre chovendo muito. Então, já tá com uma experiência boa, viu? De off-road, viu? Não, mas teve momentos... Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, assim. Eu não sou bambambam, não tenho a manha do piloto, não sou boa piloto, eu sou bração. Mas eu vou dentro do meu limite. Aí tá certo. Se eu tiver que pôr os 2 pés no chão, como eu coloquei, e lama vir quase até o joelho, eu vou pôr os 2 pés no chão. Mas não cai. Vou aqui devagarzinho, vou... Exatamente. Entendi. Então, eu vou dentro do meu limite. Não acho que eu sou a bambambam que vou andar na lama a poderosa, não. Porque eu sou ruim de lama, eu sou ruim de terra. E sou ruim de curva. Mas não tanto. Devagarzinho você tá chegando lá. Tá indo atrás dos seus sonhos, né? Então, esse que você considera foi o segundo maior desafio dessa questão de viagem na sua vida, né? Sim. Iapoque, Chegar no né? Iapoque. E o primeiro foi lá na... Foi os Andes. Os Andes, né? Exatamente. Moto carburada, aquele negócio todo, falhando. Sim. Show de bola. Show de bola. Mais alguma dica aí, Califa? O Califa ali é o nosso contra-regra ali, fica passando alguns detalhes, algumas dicas, caso eu esqueça alguma coisa. Isso mesmo. Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco. Vamos ver se ele vai no próximo ano lá, né? Próximo não, esse ano. Nas férias, né? Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro. É porque também ela é de São Paulo, né? Aí, nesse caso, eu tenho que admitir que é um pouco mais fácil. Mais fácil. Mas eu não gosto. Sério? Por quê? Porque o que a gente mais vê aqui, né, Califa? Meu Deus, Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco. Porque eu até comentei com ele, eu não gosto desses destinos muito turístico, muito badalado, todo mundo vai, todo mundo faz. Não gosto, eu gosto do negócio mais rústico, Entendi. mais reservado, sem muita badalação. Eu falo que eu tenho meio que medo de gente. Nada. É o Lália, né? Pessoal, acho que é isso aí. Tenho aqui agradecer a presença dela. Vou deixar as redes sociais dela aí na descrição. Você é um exemplo para muita gente, inclusive para mim, que sou motociclista. Não fiz nem metade do que ela fez. E às vezes, estava conversando até com o Califa, a gente se pega aqui... Pô, no final de semana para sair de moto, eita, não vou não, por causa disso, sei lá, uma besteira. Para ir para um evento. Eu esqueci de perguntar, você anda em evento ou não? É só mais essa questão de... Esqueci de perguntar. É mais a questão mototurismo mesmo. Mototurismo, né? Quando eu comecei, igual eu falei, eu não conhecia nada do motociclismo e eu acabei de falar que eu meio que tenho medo de gente. Entendi. Eu sou aquela pessoa que dorme cedo, que não dança, que não bebe. Aí eu vou pro evento, eu me sinto um peixe fora d'água. Normal. Então, eu não vou muito. Eu já fui, mas não sou muito de evento. E economizo. Sim, sim. O motociclismo não tem espaço para todo mundo, né? Cada um tem sua vibe, tem a sua pegada. E você é um exemplo, tá dizendo que às vezes fica se amarrando para sair um final de semana, um evento, alguma coisa. E a mulher aí sozinha pega a moto, vai para outro país, vai... Meu Deus do céu. Só tenho a agradecer a sua presença. Que Deus continue abençoando as suas viagens. Que você realize os seus sonhos. E tenha muitos e muitos KMs aí pela frente. É isso que eu desejo. E se a gente quiser deixar algum recado para alguém aqui, pode olhar para essa câmera aí, para as mulheres, para os motociclistas, para aquele que fica pensando, vou, não vou, tem um sonho, quero ir para tal canto, meu Deus. Eu que agradeço o convite. Eu acho que quanto mais a gente falar as nossas experiências e divulgar, mais a gente vai descortinando esse medo que as pessoas têm, porque muitos, principalmente homens também, todo mundo tem isso, e o medo mora no imaginário e acha que é um bicho de 7 cabeças e que você precisa de muito, como eu mesma achei um dia. Não, a estrada é super democrática, é para todo mundo. E se você administrar bem aí a tua vida, com certeza você vai conseguir de primeira. Lógico que não, porque eu também não fiz de primeira, não fui para Atacama, não fui para Amazônia, não fiz essas coisas logo de primeira. Mas eu acho que é totalmente possível. Totalmente possível. Hoje eu olho a minha trajetória e não é algo tão longe. É tudo muito recente. Tem 5 anos que eu comecei a viajar assim, dessa forma. Mas, por exemplo, há uns 8 anos era só um sonho. Era um sonho utópico, que eu achava que não. Mas tudo é possível. E, em especial, as meninas que têm tanto medo, que é um meio tão masculino,
E eu vejo, assim, homens, tem amigos que me admiram, que falam que sou seu fã, não sei o quê, mas não dá a moto para uma filha. Não deixa a esposa pilotar. Boa. Então, meninas, é muito mais simples, é muito mais tranquilo, não é tudo isso. Só vão. Pois é, pessoal. Se inscreve, deixa o like. As redes sociais dela eu vou deixar aí embaixo, beleza? Valeu e até a próxima. Valeu, obrigada.